conhecíamos bem o trabalho. E isso foi de grande impacto para mim, porque eu comigo pensava, só quem participa do trabalho conhece esses detalhes, né? Então, depois que ele fez essa introdução, né, que conhecia o nosso trabalho, ele pediu para a gente colaborar às segundas, sextas e sábados na palavra, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, onde ele iria iniciar os trabalhos dele. E foi assim a partir de 5 de janeiro de 1959, quando ele se mudou definitivo e iniciou os trabalhos na comunhão. Então, a partir daí, eu tive um contato com ele 4 dias na semana. Segunda, sexta, sábado e domingo. Porque domingo nós tínhamos um programa na sede, na comunhão, que era chamado Ondas de Luz. Esse programa foi iniciado por Valdo Vieira. E nós tomávamos parte, o Chico ficava lá, e era meia hora de programa. Enquanto a gente ficava com o Valdo falando das mensagens, dos espíritos e tudo mais, o Chico ficava nos aguardando. Depois que terminávamos, nós íamos até a rua Lauro Prata, onde tinha telefone. E ali o Chico esperava o interurbano para sua irmã Luísa. Porque com a mudança dele para Uberaba, ela ficou muito chocada. E o Chico também tinha muita saudade dela, né? E ele ficava conversando conosco até que a ligação saísse. Quando a ligação saía, ele conversava com a Luísa e ficava... muitas vezes a gente via que ele ficava emocionado, né? Porque ela estava chorando do outro lado, né? Então, essa situação nós vivemos muito durante 4 anos, né? Depois dali a gente subia, ia até a casa da Terezinha, Dr. José Tomás, e dali ele ia embora e nós voltávamos para casa. Foi um tempo maravilhoso, nós tivemos, assim, muito aprendizado com ele, como sempre, e quem estava perto dele aprendia sempre, mas aprendia de uma maneira gostosa, porque ele ria muito, e ao lado dessa verve natural dele, de alegria, havia muito ensinamento. A gente aprendia sem querer, né? Exato. Pelos poros, pelos olhos, pelo nariz. Porque ele realmente era uma pessoa, assim, um professor nato, sem querer ser e sem nunca admitir que era professor. Isso que é interessante, né? A humildade de Chico. Né? Ele não tinha esses laivos de personalismo que a gente vê tão comumente, né? E não gostava de se colocar em absoluto como professor, né? E ele dizia sempre para nós que era grama, e que morre uma grama, nasce outra, né? Outras vezes ele dizia que era mesmo um burrico carregando os documentos importantes. E o burrico não tinha importância, mas os documentos sim. De modo que a gente aprendeu a vê-lo dessa forma, porque Chico tinha horror ao elogio. Se nós o elogiássemos, podíamos contar que tínhamos um olhar severo, né, repreendendo. Era o dele. Ele não admitia. De modo que a gente se acostumou a vê-lo assim, como um irmão, como um pai muito querido, como um irmão mais velho, né? Um amigo, e que sempre estava ensinando, embora a gente soubesse que não devia falar isso. Porque ele não admitia, sabe? Então era muito interessante o nosso relacionamento com ele, o cuidado dele de um pai, né? Tanto assim que eu estou acabando de escrever os 44 anos de ligação que eu tive de amizade com o Chico,
de um pai para uma filha, né? Isso vai ser muito bom, né? Para a gente... Eu espero que traga alguma coisa para reflexão, né? Eu acho que vai trazer. Em alguns pontos vai. Com certeza. Doutora Marlene, a senhora tem sido uma pessoa assim, que tem marcado a história da doutrina espírita no Brasil, né? No início, a senhora e seu esposo fundaram jornais. E qual foi assim, o que a senhora vê desse trabalho, embora a senhora é discípula de Chico, vai achar que é simples, mas o que a senhora sente dessa trajetória imensa que a senhora tem feito? Olha, eu me considero muito pequenininha, sinceramente, porque as tarefas no mundo espiritual, como eu vejo, elas são tão intensas, tem tantos benfeitores espirituais trabalhando, sabe? E eles se desdobram, e eles ajudam todo mundo, e eles trazem ideias maravilhosas para os encarnados, que eu me sinto muito pequenina, assim, sinceramente, dentro daquilo que eu faço, porque daria para ampliar muito mais se nós aqui na Terra tivéssemos com as antenas ligadas com eles, né? Então, eu considero a Associação Médico Espírita do Brasil uma parceria muito importante entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu considero também que através de uma visão que o Chico teve, né, há muitos anos, na década de 30, e o Dr. Bezerra de Menezes, como você sabe, ele foi indicado por Maria Santíssima para cessar suas atividades aqui na Terra e escolher um orbe para ir. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele, ajoelhado perante a Rainha Santa Isabel, que trouxe o recado de Maria Santíssima, ele disse que queria ficar, pelo menos por 200 anos. E naquele auditório, isso tudo foi descrição do Chico, por isso que eu tenho certeza do que aconteceu. E naquele auditório tinha 1000 médicos, sabe? E ele então disse assim: Mãe Santíssima, né? Nossa mãe, como eu posso abandonar esses que são os médicos, meus filhos? Aquilo me tocou profundamente, porque é o que eu sinto quando ele se dirige a nós, que ele é nosso pai. O Bezerra quer trabalhar conosco, né? Ele sempre teve essa deferência especial com seus filhos, né? Então, eu sempre digo para as amas e para os queridos amigos que são presidentes, que eles devem sempre buscar a simplicidade do Dr. Bezerra, né? A simplicidade dele, o amor dele, porque ele deve dirigir. Então, a nossa instituição é uma instituição em que a gente valoriza o coletivo, não é um individual. Então, quem quer fazer voo solo, o seu próprio nome, a sua marca, não se coaduna com Bezerra, sabe? Não é a mesma coisa. Então, se alguma coisa está sendo feita, sinceramente, eu não sinto que sou eu, sabe? Eu sinto que eu devo deixar passagem em mim para as ideias do nosso patrono, daquele que é o nosso pai, né? E que trabalha de comum acordo com Leon Denis na tarefa internacional, e que trabalha de comum acordo com Chico Xavier, que tem dado respaldo para todas as viagens que nós fazemos. Ele está presente e ele tem se feito sentir por muita gente no nosso pé, né? Então, sinceramente a você, eu me considero assim, uma pessoa que estou a serviço de, né? E quando eu falho, eu fico triste, porque é problema meu, mas não da espiritualidade, né? Então, tudo aquilo que tem sido feito também são os filhos de Bezerra que estão fazendo. Cada um deles reencarnou num estado, né, numa cidade, mas você vê que eles se unem e se amam, porque o pai é o mesmo, né? Então, não há nisso que eu estou falando nenhum sentido de fanatismo, não é isso, mas um amor mesmo
entranhado na medicina da alma, que é o escopo, objetivo do Bezerra. Então é isso que eu me sinto, uma pequenina condutora que falha muitas vezes, que não segue tudo que o pai quer. Mas, doutora Marlene, como que o Chico orientou a senhora para fazer as AMES? Ou não foi o Chico? Foi Bezerra. Foi Bezerra. Eles têm muito nítido, sabe? Os espíritos, a função de cada um, a hierarquia, e tudo é muito obedecido. Eu observo assim, que aqui na Terra a gente não tem muito respeito pela hierarquia espiritual, mas lá tudo é feito pela hierarquia. Então, o setor de Bezerra, o setor de Leonini, é o setor de cada um. E todos se conjugam, é uma beleza, não há disputa, não há nada. Cada um faz a sua parte. Então, eu observo assim, que no caso das AMES, como nós somos filhos dele, ligados a ele e tudo, a tarefa competia a ele, Bezerra, para fazer. Aí ele apareceu para Espartaco Guilard, né, em São Paulo, numa reunião em que tinha 14 médicos. Eles iam tomar passe e dar passe em São Paulo. Aí o doutor Bezerra apareceu e disse, olha, Espartaco, não é sem razão que esses médicos estão reunidos aqui. Eles se comprometeram com Jesus para a formação de uma associação. E essa associação tem que estar unida diretamente a Jesus. Bom, realmente, não sei se reparou no slide ontem, do Jean, mostrando a primeira reunião nossa de fundação em 68. E onde que a senhora estava, doutor Marlene? Eu estava magrinha, junto do meu marido. Ninguém me reconhece. Freitas, ninguém me reconhece. Eu vi o doutor Freitas e eu fiquei procurando a doutora você Marlene. não vai achar. Bom, aí depois de 1968, nós fomos trabalhando em São Paulo. Doutor Monteiro, doutor Ferreira, a doutora Maria Júlia e nós. E aí, quando foi 90, eu assumi o cargo de presidente da AME São Paulo. Aí eu fui ao Chico e disse, Chico, nós éramos em 9 na diretoria e estamos em 3 pessoas. Aí ele falou, não, minha filha, uma falange se colocou contra a falange de espírito da sombra. Mas não se preocupe, porque o doutor Bezerra está a postos. E ele disse que vai lhe ajudar e vocês vão reconstruir a AME. E foi o que aconteceu. Porque ele disse assim, a AME São Paulo, ela tem uma missão muito importante pela frente. E era a fundação da AME Brasil. Olha que interessante. Né? Naquele ano que eu tive com o Chico, foi em novembro, meu marido faleceu. 15 dias depois, o doutor Bezerra me apareceu. Aí contou tudo o que eu devia fazer. Fundar a AME Brasil, chamar os colegas, né? Realizar uma tarefa mais ampla, né? E de lá para cá, as orientações têm vindo, sem parar, né? Pouco a pouco. Eu é que não tenho uma mediunidade assim para ampliar mais as minhas visões, mas ele está sempre a posto, sempre presente. E chama sempre a atenção para a questão do personalismo, porque ele diz que nós perdemos as encarnações com a vaidade e que as AMEs não podem ter personalidade. E é isso que eu tenho procurado passar. É uma entidade dirigida pelo mundo espiritual, mas em equilíbrio conosco, né, em ressonância, em sintonia conosco. Né? Então, dentro do possível, as AMEs estão trabalhando e eu fico muito feliz de ver que as AMEs não tem competição entre elas, tá? Então, um ajuda o outro, se estiver faltando para fazer um trabalho, o outro vai e ajuda, né? E não tem essa história de nome em particular, né?
eu acho que a gente tem que se vacinar contra isso. Olha, a gente poderia conversar bastante tempo, mas os estudantes já estão querendo sentar, né? Tá bom. Depois a gente continua. Tá bom. Mas tem mais? Mas só a senhora se não quiser. Tá bom. Então, depois nós conversamos mais.